Então, sejam bem-vindos, quem está aqui conosco no Zoom e também quem está no Facebook, né? Essa é uma aula do curso bíblico que a gente faz toda segunda-feira aqui para o Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui em Joinville, né? E aí também a gente dá a possibilidade para que os que estão longe possam acompanhar pelo Facebook também. E também, quando perder a aula, pode ir lá no meu canal, Diácono Sandro Quintino, lá no YouTube, e lá também estão sempre as aulas da semana, ok? Nós estamos estudando sobre São José, né? Nós começamos a falar sobre São José. São José que é, para nós, o pai da providência na Arca da Aliança. E então nós temos 4 aulas falando sobre São José. Começamos semana passada, nós demos uma introdução, né? Falando sobre o ano de São José, que começou no dia 8 de dezembro de 2020 e fecha em 8 de dezembro de 2021. A motivação do ano, como disse na última aula, o Papa Francisco suscita este ano pelo fato de fazer 150 anos em que São José foi declarado patrono da Igreja. E aí ele tem 3 desejos, digamos assim, né, que nós vamos alcançá-los, vamos tentar alcançá-los ao longo deste curso. Primeiro, falar mais de São José, torná-lo conhecido, para que a gente ame, né? Torná-lo amado, amar José. Mas como que a gente vai amar quem a gente não conhece? Então, a gente precisa conhecer. Segundo, imitarmos as virtudes de São José. E, por fim, pedirmos a sua intercessão. Então, na semana passada, nós fizemos uma introdução, né, sobre o ano, falamos um pouco sobre o propósito e falamos um pouco sobre a santidade. E hoje, então, nós vamos tratar sobre a pessoa de São José. Hoje, então, se a gente não conhece muito São José, nós vamos conhecê-lo. Nós vamos buscar um conhecimento maior sobre a pessoa de São José. Só vou ligar meu cabo aqui, porque eu esqueci no início e eu posso perder conexão com vocês. Só um momentinho. Eu já ligo aqui, aí a gente já retorna. Então, hoje nós vamos falar sobre a pessoa de São José. Quem era José? Tá certo que basicamente tudo do que a gente pode falar de São José, a gente já conhece, né? Não se tem muita coisa escrita sobre São José. Então, para a gente falar de São José, nós precisamos buscar na Bíblia, nos escritos dos padres da Igreja e também nos livros apócrifos, né? Embora eu vou me ater basicamente à Bíblia, até porque 1 hora de aula a gente não consegue falar. Se a gente for buscar outras fontes, a gente teria que ficar aqui, ou pelo menos mais umas 2 aulas, em outros momentos, para a gente falar sobre São José. Mas não é nosso propósito. Então, basicamente, vou trazer aquilo que a Bíblia traz sobre São José, que já é profundo, que acho que já é o essencial para nós conhecermos um pouco mais sobre São José. Então, hoje, vamos falar de São José. José, o carpinteiro de Nazaré. Ok? O nome José provém do termo hebraico Yodzet, que quer dizer Deus acrescenta. Então, o nome de José, o significado do nome José é Deus acrescenta. Se seu nome é José, então sinta-se uma pessoa onde Deus acrescenta, né? Viu, José Eduardo? Então, você é alguém onde Deus acrescenta, né? José, primeiramente, o que a gente pode falar sobre ele é o esposo da mãe de Jesus, né? Ele é o esposo da Virgem Maria. Tá certo que o casamento, o matrimônio de José e de Maria, ele é um matrimônio, não é ordinário, é extraordinário. É algo diferente de tudo que se imagina sobre matrimônio, sobre casamento, sobre vivência entre casal. Mas ele é o esposo da Virgem Maria. Como que a gente sabe disso? A partir da Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, pode pegar a sua Bíblia, tem a Bíblia por perto, que nós vamos usar muito a Sagrada Escritura.
Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, isso aqui é basicão mesmo, né? Basicão mesmo. Nós vamos chover no molhado aqui muito hoje, mas que é importante para nós traçarmos uma linha de conhecimento, né? Uma linha, um perfil de São José. Então, Mateus 1, 18 e 19. Diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Sua mãe estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Então, José é o esposo de Maria. Está aqui, né? Mateus vai dizer isso. Ela estava desposada, portanto, ela é esposo. Ele é esposo de Maria. Depois, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. Lucas 1, 26 e 27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, José é o esposo de Maria. Ele está desposado com Maria. Só que é interessante nós entendermos um pouco sobre esse ser esposo de José e de Maria. Nós estamos no mundo judaico. No mundo judaico, o casamento acontece em 2 momentos, né? Existe a promessa ou o contrato, né? Normalmente o casamento era combinado pelos pais, né? Pelos pais. Os pais que combinavam que os filhos iam se casar. E não há nada que diga que o casamento de José e de Maria é diferente desse processo, né? Não existe nada que negue isso. Primeiro, porque José e Maria são 2 bons judeus, cumpridores da lei. Nós vamos trabalhar sobre isso. E existia o pré-casamento, né? O primeiro momento que eles eram prometidos. E depois, então, eles literalmente se casavam, né? Era costume que uma menina se casasse por volta dos 13 aos 16 anos, quando vinha a menstruação, né? A primeira menstruação, ela menstruava pela primeira vez, isso era sinal de que ela estava pronta para ser mãe. Então, era sinal de que ela estava pronta para casar. Então, esse era o sinal. O homem, ele casava um pouco mais tarde. O jovem casava um pouco mais tarde. Ele só se casava quando ele tinha condição de bancar uma casa, de manter uma casa, de sustentar uma família, né? Então, não se casava menino, se casava homem. Então, nós vamos ver em vários momentos dizer que José era um homem. Então, um moço do sexo masculino só se casava quando se tornasse homem. Esse homem podia ser por volta dos 20, 25, 30 anos, mais ou menos, talvez até um pouco menos, mas ele teria que ter condições de bancar uma casa, sustentar uma família, né? Senão, ele não casava. E o anjo aparece, o fato da entrada de Jesus na vida de José e Maria acontece num tempo que está entre a promessa e o casamento. Eles ainda não coabitavam, eles ainda não moravam juntos. Ali que o anjo aparece, Maria fica grávida. Mas é nesse tempo. Então, aqui nós estamos falando que José, mas esse tempo não é um pré-casamento, já é casamento, né? Já é casamento. Às vezes a gente fala, noivado. Não, não é noivado. Já é casamento. É como aquela expressão que a gente fala sobre o céu, né? Nós já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não. Nós já experimentamos o céu? Já, mas ainda não, né? Então, era um já e um ainda não também nessa dinâmica do casamento entre os judeus. Mas já era compromisso, já era assumido como se fosse um casamento, só que não morava junto ainda. Então, José, ele é o esposo de Maria. Primeiramente, São José que nós vamos estudar é esse. Na Bíblia tem 3 Josés que são importantes. Primeiro, o José do Egito, né? O filho de Jacó, né? Aquele que vai levar o povo de Israel para o Egito, por causa da fome. São José, o pai de Jesus, o pai adotivo, mas pai de Jesus, o esposo de Maria.
e José de Arimateia, que é um personagem importante também na vida de Jesus, que depois, depois da morte de Jesus, ele e Nicodemos vão sepultar. Ele vai dar um sepulcro novo da sua família para o corpo de Jesus ser sepultado. Então, são 3 homens chamados José, mas nós estamos falando de São José, o esposo de Maria. José, então, ele é esposo de Maria, ele é um carpinteiro. Carpinteiro. Como que a gente sabe disso? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vamos lá. Isso também é basicão, a gente já sabe disso, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas, biblicamente falando, vamos embasar, né? Marcos 6, versículo 3. Está lá. Estão falando sobre Jesus. Jesus vai a Nazaré, sua cidade, e ali está como um missionário, como alguém que faz milagres, e como alguém que chama a atenção do povo. E aí alguém vai dizer, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José e de Judas? Não é ele o carpinteiro? De quem está falando? Está falando de Jesus. Jesus era o carpinteiro. Só que ser carpinteiro era um ofício. Um ofício. E, normalmente, um carpinteiro passava de pai para filho. Era um ofício que se passava de pai para filho, nesse tempo. Então, Jesus, ele é um carpinteiro. Por quê? Porque o seu pai é carpinteiro. Mas tem mais. Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Aqui, novamente, é a mesma passagem, mas contada por Mateus, né? Contada por Mateus. Se lá eles falam de Jesus, que ele é o carpinteiro, aqui eles vão dizer, não é este o filho do carpinteiro? Então, quem é o filho do carpinteiro? É Jesus. Quem é o carpinteiro? O seu pai, José. Então, José era um carpinteiro. A profissão de carpinteiro propiciava dignidade à família. Vivendo do trabalho de suas mãos como carpinteiro, José sustentou sua família com dignidade e exemplo. Então, a profissão de carpinteiro propiciava dignidade. Ele conseguia sustentar a sua família, ele sustentava a sua casa. Ele viveu do trabalho de suas mãos como um carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e um bom exemplo. Como que era a função de carpinteiro no tempo de Jesus? Eu trago um texto desse livro. Esse livro é o Cotidiano de Maria. Se vocês quiserem adquirir na nossa livraria, na Casa Mãe, tem. É um bom livro. É um bom livro. É um livro muito interessante sobre o cotidiano de Maria. É uma aproximação de Maria lá no tempo de José e de Maria. E aqui, então, nós vamos ler um pedacinho, um pedaço do livro. Diz assim, como que era a profissão de carpinteiro? O que um carpinteiro fazia nesta época? Podemos imaginar que o marido de Maria domina especialmente a construção de tetos firmes para terraços, mas também muros, portas, janelas, constrói e repara objetos de ferro ou lenho, como cangas, cangalhas, rodas, carros, fabrica móveis, baús, banquinhos, gamelas, alqueire. Sabe o que é um alqueire? O alqueire era um caixotezinho para medir os mantimentos, né? Prateleiras, etc. José usa, em geral, madeira de sicômoro, ciprestes, plátanos, acácias e outras madeiras, que adquire dos anciãos, donos de terras. Madeira de qualidade como carvalho, terebinto ou loureiro, só quando oferecida pelos fregueses. Então, aqui conta um pouco o que José fazia como um carpinteiro, né? Hoje a gente imagina um carpinteiro alguém que faz o telhado de uma casa, a parte do madeirame do telhado de uma casa.
No tempo de José, o carpinteiro era uma espécie de faz de tudo. Ele era um faz de tudo, fazia de tudo um pouco, mas basicamente trabalhava com madeira. Sua oficina é naturalmente o pátio. Aí estão seus instrumentos de trabalho, o martelo e os pregos, o serrote e a plena, o fio de prumo e o esquadro, o machado e a machadinha, a enxó e as perfuratriz, o rolo de barbante e outras coisas mais. Quando é chamado para fazer um serviço fora, como ajustar uma porta ou consertar uma trave de teto, carrega consigo a cesta de ferramentas e alguns desses instrumentos. A oficina de José é também a escola profissional do jovem Jesus, no qual se tornou primeiro aprendiz de seu pai e depois o seu sucessor. Então, José ensina a Jesus o ofício de carpinteiro. Para quem tem desejo de adquirir o livro, esse o livro é o Cotidiano de Maria, ele é do Frei Clodovis Boff. Frei Clodovis é um professor da PUC de Curitiba, ele é um frade franciscano, e é muito bom o livro, viu? Eu aconselho, eu indico. Não é um livro muito caro, e é um livro muito bom. Então, ele traz esse cotidiano, essas coisas básicas, né? Qual era a função de um carpinteiro? Fazia portas, trabalhava com madeira, ok? Então, ele é o esposo de Maria, ele é um carpinteiro, e diga-se por sinal, um bom carpinteiro, né? Um bom carpinteiro. Ele é da casa de Davi. Lucas, capítulo 1, 26. Vamos dar uma olhadinha lá. O que Lucas vai falar sobre isso? Da casa de Davi. O que quer dizer essa afirmação? A casa de Davi. O que quer dizer isso? 1, 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Depois, capítulo 2, versículo 4. Vai falar sobre isso de novo. 2, 4. Ali já fala do nascimento de Jesus, o recenseamento, né? Aconteceu lá. Naqueles tempos, no versículo 1, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, quer dizer o quê? Que ele é da tribo de Davi, ele é da família de Davi, ele é da mesma descendência de Davi, né? A ascendência de José era de Belém, então a família de José era nativa de Belém, né? Qual a cidade de José? Era de Belém. Provavelmente ou ele nasceu lá, sua família era de lá, que ele precisa ir lá para se alistar. É interessante esses traços, porque a gente vai descobrindo, né? Quem era José? Ele era descendente de Davi, da tribo de Davi, então ele era um judeu, né? Provavelmente, se ele era da mesma tribo de Davi, ele também era da tribo dos levitas, pode dar para afirmar isso, porque a família de Davi é da tribo de Levi, né? Dos levitas, né? Por que será que José não trabalhava no templo? Não sei, aí a gente não tem essa afirmação, mas dá para dizer isso. Belém fica a 7 quilômetros de Jerusalém. É considerada a cidade de Davi, rei antigo do povo de Deus, que reinou por 40 anos sobre Israel, né? De 1010 a 970 a.C. Então, qual a parentela? Qual a família de José? Ele é da família de Davi, né? Do rei Davi, o segundo rei de Israel. José é um judeu, por quê? Porque ele é descendente do povo de Abraão.
Então, ele é um judeu, ele é um hebreu. Então, ele é um judeu, se chama judeu. Ele é religioso e praticante. Os judeus são raça e religião, está muito junto, né? Ser judeu significa raça e religião. Alguém diz assim, ele é um judeu, primeiro por sangue, porque é da descendência de Abraão, né, das 12 tribos de Jacó, e também porque ele segue a religião dos patriarcas, né, o Deus único. E ele é um judeu justo, praticante. Ele não era só alguém que tinha a religião, mas ele praticava. Como que a gente sabe? Através da Sagrada Escritura. Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 19. Então, quem é esse José? José, ele é o esposo de Maria, ele é um carpinteiro, ganhava vida como carpinteiro, era um trabalhador, né? Ele é um judeu religioso e praticante. Mateus 1, 19. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Nesse versículo, capítulo 1, versículo 19. Como que a gente acha aqui que ele é um judeu praticante? Primeiro, quando diz aqui, era um homem de bem. Na Bíblia Peregrino, na Bíblia Jerusalém, eu uso a Aparecida. Eu uso a Ave Maria, né, essa edição de estudo. Mas quem tem a do Peregrino ou a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia Jerusalém, não vai estar lá homem de bem, vai estar José é um homem justo. O que significa ser justo? Ser justo é ser um praticante da lei, né, da Torá. Ele é alguém que vive a palavra de Deus. Para o judeu, ser justo é isso. Ele pratica a lei de Israel. Ele guarda os mandamentos de Deus, né? Então, ele é um justo. Ele é um homem de bem, um homem justo. Nesse versículo 19. Nesse caso aqui, como que a gente sabe disso? José, seu esposo, era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. No versículo 18 diz assim, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então, o que aconteceu antes deles coabitarem, antes de viver na mesma casa, antes de dormir junto, né? Antes de dormir, antes de ter vida conjugal? Ela apareceu grávida. Né? Eu imagino, né? Imagino e tudo leva a crer isso, que ela vai, o anjo aparece, Maria vai às pressas às montanhas, fica com Isabel lá por 3 meses, talvez um pouco mais. Ela volta, ela está grávida. Ela já está gravidinha. E José percebe. Eles não, às vezes a gente não dá para imaginar. Mas será que eles conversaram antes? Será? Eu penso que não. Eu penso que não. Mas o fato aconteceu. Ela voltou grávida. Talvez as comadres, as vizinhas começaram já, a filha do compadre Joaquim e da comadre Ana apareceu grávida. De quem que é? Será que é do José? Será que é desse? Será que é... O que aconteceu lá? Tudo isso pode ter acontecido com Nossa Senhora. Não tem heresia nenhuma pensar assim. Né? O José fica sabendo. José sabia que uma mulher que engravidasse dentro desse tempo, que já era prometida em casamento, então já é casamento, se ela engravidou de outro, é adultério. Ela adulterou. Porque não estava escrito na testa que Nossa Senhora, o anjo tinha aparecido, que o Espírito Santo tinha fecundado, não estava escrito, não tinha como saber disso. Nós sabemos hoje, depois de 2000 anos, a teologia já explicou isso, nós sabemos porque alguém falou, mas ainda assim, para muitos, isso ainda é meio estranho. Grande parte dos cristãos nem acreditam muito nessa coisa, não. Né? Claro que é dogma de fé, mas na base, muita gente fica pensando como pode uma mulher conceber do Espírito Santo. E para José também, com certeza, não foi diferente. O que aconteceu com Maria? Ela voltou grávida.
Se ele a denunciasse para o sacerdote, dissesse, olha, não é meu, não é meu, eles iriam apedrejá-la. Você pode ir lá em Deuteronômio, capítulo 22, vamos lá no começo da Bíblia, onde tem essa lei. Deuteronômio 22. Para a gente poder entender um pouquinho por que ele é praticante. Justamente por causa disso aqui. Ele conhecia a lei e ele era justo, ele era um praticante da lei. Então, no capítulo 22, Deuteronômio 22, 14. Deuteronômio 22, 14. Eu estou no Números. Deuteronômio 22, versículo 14. Vamos ver o que nos ensina lá. Deuteronômio é o livro da nova lei, né? A nova lei, a segunda lei. Deuteronômio 14. Diz assim: no versículo 13 diz assim: se um homem, depois de ter casado, desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la, e imputando-lhe faltas desonrosas, se puser a difamá-la, dizendo, desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela, descobri que ela não era virgem. Então, se descobriu, se ao aproximar dela, ter relação com ela, descobriu que ela não era virgem, porque naquela época se exigia a virgindade. E Maria, lógico, ela continuou virgem, mas ela estava grávida. Como que uma mulher vai estar grávida sem deixar de ser virgem? Né? Como que uma mulher ia se tornar grávida sem deixar de ser virgem? Isso estou falando no natural, na prática, no dia a dia, no corriqueiro. Não é todo dia que uma mulher se engravida por força do Espírito Santo. Então, o que ele deve fazer? Desposei esta mulher e, ao aproximar-me dela, descobri que ela não era virgem. Então, o que vai acontecer? O pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e as apresentarão aos anciãos das cidades à porta. O pai dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Então, nesse caso, se ela fosse virgem, ia virar o feitiço contra o feiticeiro, como diz a história, o castigo caía sobre o homem. Mas lá no versículo 20, para a gente não precisar ler inteiro, diz assim, se, porém, o fato for verídico e não se tiver comprovado as marcas da virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna e os habitantes da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, essa é a lei. Se uma mulher que estivesse desposada, ela tivesse cometido adultério, ela seria apedrejada. E, nesse caso, Maria estaria dentro desse contexto da lei. Isso se José a rejeita. Se José vai e diz, olha, o filho não é meu, eu não fiz nada disso, ela foi lá visitar Isabel, voltou grávida, não é meu, vocês que se virem. Agora, não é meu. Ela iria ser apedrejada. Então, por isso, José, que era um homem justo, um homem praticante da lei, um homem de bem, não quis difamá-la. Não foi lá e entregou Maria, ele não quis entregar Maria, denunciar Maria. Mas ele resolveu rejeitá-la secretamente. Nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Ele pensou, bom, não vou denunciar, mas vou fugir, porque eu não vou casar com ela, o filho não é meu, mas eu vou fugir. Eu vou dar no pé, eu vou fugir, porque o filho não é meu, eu não vou assumir. Então, por isso que ele resolve rejeitá-la secretamente, para não denunciá-la. Então, ele fugindo, que queria ficar? O filho era dele. Ele sacaneou com a menina, agora a menina está grávida e ele fugiu, ele deu no pé. Então, o problema era o José. Então, ele leva a culpa toda e alguém, os pais, a menina se torna
uma viúva com um órfão. Então, vão assumir ela. Então, essa era a ideia de José. Mas o que está por trás disso aqui? Que ele é um praticante da lei, ele é um judeu, ele é um justo. Ele conhece a lei, ele pratica a lei e, nesse caso, ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia para com a menina. Então, a lei acerca do adultério. Nós já lemos. Depois, como que a gente vê que ele é realmente um praticante da lei? Nós estamos estudando isso. José é um judeu. José não é um católico. Ele é um judeu. Ele não é um cristão. Por quê? Porque o cristianismo vai nascer depois da ressurreição de Jesus. E agora aqui ainda não houve ressurreição de Jesus. Então, ele é um judeu praticante da lei. Devoto, um homem de Deus. Lucas 2, como nós sabemos que ele pratica a lei, que ele é um religioso de verdade, né? Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lá está José e Maria. O título desta passagem é A Apresentação de Jesus no Templo. Eles vão ao templo apresentar Jesus a Deus. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, que lhe tinha chamado, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Então, completaram os 8 dias, eles foram cumprir a lei. Todo menino do sexo masculino deve ser circuncidado no 8º dia. Então, eles vão cumprir a lei. No 8º dia, vão lá e vão circuncidar o menino. Ele está cumprindo a lei. Depois, versículo 22. Só seguir a leitura. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, eles vão para apresentar o menino, porque ele era menino do sexo masculino, era o primogênito, então, eles levam para apresentar a Deus e resgatá-lo. Resgatá-lo. Todo o menino, todo o primogênito era consagrado a Deus, pertencia a Deus. Então, a forma de resgatar e levar para casa essa criança era oferecendo o sacrifício que era previsto. Um vitelo, né, um bezerro, um boi de 3 anos, um cabrito de 3 anos também macho, puro, inteiro, né? Bom, saudável. Ou então um par de rolas, 2 pombinhos. E Maria e José vão oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Já já nós vamos entender por que eles oferecem. Por que eles não ofereceram um boi? Por que eles não ofereceram um cabrito e ofereceram um par de rolas? Por quê? Nós já vamos entender isso. Então, nós estamos vendo que eles eram praticantes, né? Eles eram bons judeus, eram gente que respeitava a lei do seu povo, a lei de Deus, a fidelidade a Deus. Então, o menino nasceu, vamos circuncidar o menino, porque nós vivemos a lei de Moisés. O menino chegou aos 40 dias, a mãe purificou lá do tempo do resguardo, agora vamos apresentar o menino e para trazê-lo para casa, para que ele continue conosco, porque ele pertence a Deus, vamos oferecer o sacrifício prescrito. Né? E aí se faz isso. Depois, Lucas 2, 41, 42. Lá estão de novo, só um pouquinho à frente. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo o menino atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Qual era o costume? O costume é que na festa da Páscoa, todos os judeus deveriam vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa, que relembrava aquela passagem do povo de Israel, aquela noite lá no livro do Êxodo, capítulo 12,
quando Deus manda eles sacrificarem um cordeiro, passar o sangue na porta, porque o anjo da morte ia passar. Então, é essa recordação, que foi instituído como uma festa perpétua, né? Festa da Páscoa, festa da colheita, festa de Pentecostes, eram festas que todo judeu, era um dia de guarda, né? Dia santo de guarda. Para nós católicos, essa fala é mais fácil de entender. Era um dia de culto, e todo judeu deveria ir. E todos os anos, diz assim, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, José e Maria já iam todos os anos. Mas agora, o menino completou 12 anos. 12 anos era um momento, marcava uma passagem, e havia um ritual de passagem para o menino. Então, agora, ele, com 12 anos, ele chegou à maturidade. Então, agora ele precisa assumir também, e ele vai com eles. E, a partir daqui, agora, ele vai todo ano com seus pais. Então, o que nós estamos vendo? Que José e Maria não era alguém que estava largado às traças. Não, era alguém que cumpriam a lei de Deus. José era um religioso, um judeu religioso e praticante. Judeu pelo sangue, porque era da descendência de Davi, né? Era da tribo de Levi, descendente do povo de Israel, de Jacó, e era praticante. Então, provavelmente rezavam todos os dias e pediam que se abrisse o céu e que viesse o Salvador. Essa era a oração que eles faziam, esperavam o Salvador, o Messias, né? Então, José é tudo isso, ok? Qual é a classe social de José? Se ele era descendente de Davi, é interessante a gente pensar nisso, né? Se ele era descendente de Davi, Davi era rei, então a descendência de Davi devia ter um lugar na corte, devia ter um lugar de destaque. Mas José é um homem pobre, humilde e modesto, dedicado aos afazeres e responsabilidades. José teve uma vida simples e marcada pelo trabalho. Era da estirpe de Davi, mas não possuía privilégios, cargos honoríficos, rendas vitalícias ou tratamento especial. Era um homem pobre. Como que a gente sabe que ele era um homem pobre? Voltamos lá, capítulo 2, versículo 22. Quando eles vão ao templo para fazer o resgate do menino, eles oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos, que é a oferta do pobre. O pobre resgata o seu filho ofertando o par de rolas ou 2 pombinhos. Lá em Levítico, capítulo 5, versículo 7, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos voltar lá no livro do Levítico. Êxodo, Levítico. Capítulo 5, versículo 7. Não sei se vocês estão acompanhando. Se estiver muito rápido, me avisa, por favor. Estão acompanhando? Levítico, capítulo 5, versículo 7. Lá fala, tem um adendo ali, um título, né? Na Bíblia da Ave Maria, diz assim, oferta dos pobres. Vai falar aqui sobre o sacrifício, né? Os sacrifícios. E aí ele diz assim, se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto. Então, aqui vai falar sobre os sacrifícios. Se não houver meio de obter uma ovelha, um boi, uma cabra, um animal maior, um gado maior, um gado menor, vai oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, essa é a oferta do pobre. É interessante pensar isso, né? Cada um dá conforme a sua capacidade. Não é a quantia que se oferece que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a quantidade de amor que se coloca na oferta, já dizia Madre Teresa de Calcutá. Mas José e Maria eram gente pobre, gente humilde, né? Então vão oferecer o quê? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas quando a gente pensa pobre, José e Maria,
a gente precisa entender um pouco essa questão de pobre, de ser pobre. José e Maria não eram miseráveis, porque José vivia do seu trabalho, e o trabalho de carpinteiro lhe dava a dignidade para sustentar a sua família. E aí eu trago um outro livro aqui, que esse livro é um livro da editora Ave Maria, escrito pelo cardeal Raniero Cantalamessa, Pastores e Pecadores. É um livro para padres, para bispos, é um livro para um retiro espiritual. Mas qualquer um pode comprar e vai entender do mesmo jeito. Não é um livro proibido, como diz a história, né? Mas é um livro que qualquer um vai entender. E na nossa livraria também tem. Eu adquiri esse livro lá porque eu gosto muito de Raniero Cantalamessa, né? É um homem fantástico, né? E vem dessa vertente um pouco mais da linha que a gente se identifica, né? Tem várias linhas teológicas, linhas espirituais, mas eu me identifico muito com a linha dele. Ele fala sobre a pobreza na pessoa de Jesus, né? Quando fala da pobreza de Jesus, a gente tem que entender um pouquinho que tipo de pobreza era de Jesus. Jesus não é um miserável. Então, José e Maria também não são miseráveis. Eles não são alguém que estão jogados às traças. São pobres, sim. Então, que tipo é essa pobreza? E o cardeal escreve no livro falando sobre a pobreza de Jesus, mas também serve para José e para Maria. Todavia, acerca da pobreza material de Jesus, talvez haja lugares comuns a serem revistos com base em um exame mais atento dos evangelhos. Pelo que podemos saber, Jesus não pertence por condição social aos proletariado do tempo, ou seja, a classe ínfima da sociedade. Jesus, e claro, José também, era um carpinteiro, um artesão, e ganhava a vida com o próprio trabalho. E esta era, sem dúvida, uma condição melhor do que a do trabalho contratado. Então, José, ele era um autônomo, ele tinha profissão, ele tinha um ofício, ele não era um empregado, ele tinha um ofício. Ele era pobre, sim, mas era alguém que vivia do seu trabalho. Não vivia como um escravo, como um serviçal. Não, ele vivia do seu trabalho. É interessante a gente pensar nisso. Era alguém pobre, mas não era miserável. Assim também ele trata da pobreza da pessoa de Jesus, porque às vezes a gente acha que Jesus vivia mendigando, caçando na sarjeta para comer. Não, não é assim. Não é bem assim também, não. Né? Jesus, tanto quanto José, ele vivia do seu trabalho. Ele era um artesão, ele era um carpinteiro, porque Jesus vai ser chamado, não é ele o carpinteiro? Sua mãe não vive no nosso meio? Não é ele o filho do carpinteiro? Então, ele aprendeu com José a trabalhar na carpintaria. Ele também, até os 30 anos, Jesus viveu em meio ao serrote, o martelo, e só depois ele vai assumir uma vida provavelmente missionária, itinerante, né? Um pregador itinerante. Mas trazer essa pobreza de José, que não era alguém miserável, não era alguém que vivia de esmola, era alguém que vivia do seu trabalho. E o trabalho dava a José dignidade. Claro, aqui o cardeal vai abrir mais, um pouco mais, vai falar mais, muito bom o livro também, se alguém tiver interesse, Pastores e Pecadores, é o título do livro, Retiro Espiritual para Bispos, Sacerdotes e Leigos Engajados, que ele vai tratar aqui também. É um livro que também serve para os leigos engajados. Muito bom o livro. É um livro que você, se você gosta de ler, você vai sentar, vai começar a ler e não dá vontade de parar mais. Né? Eu ainda não terminei, mas é um livro muito gostoso para ler. Ok? Então, o trabalho de José dava a ele a dignidade de um trabalhador. Ele era um autônomo, ele tinha uma profissão, ele tinha um ofício, né? E isso dava para ele dignidade. Então, qual é a classe social de José? Ele é, sim, classe baixa. Ele é pobre, não é rico. Né? Ele, de tanto que, pela oferta, para resgatar o filho, a gente percebe que ele é alguém humilde. Ele é alguém humilde nesse sentido. Ok?
Sobre a morte de São José, então, ele vive essa vida como um carpinteiro. Nós vamos tratar de outras coisas, por exemplo, a ida para o Egito, a ida a Belém, isso tudo nós vamos tratar na próxima aula, porque daí a gente toma um outro olhar para essa dimensão, mais para o olhar das virtudes de São José, que é o que nós vamos tratar na próxima aula. Hoje nós estamos falando da pessoa de José. Então, essa pessoa, quem é José? Ele é um carpinteiro, ele era um homem justo, é um judeu praticante da lei, é alguém de igreja, né? Nosso tempo nós diríamos, era alguém de igreja, era alguém que participava da vida da sua comunidade, ele era alguém que participava da vida religiosa do seu tempo, né? Tanto ele como Nossa Senhora, né? Eles eram alguém que tinha era devoto, ele tinha uma devoção a Deus e um desejo de agradar a Deus, senão ele não dava conta de cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Com quantos anos José morre? Que idade José morre? Não se tem isso, né? Não há registros documentais da morte de São José. Mas é comumente aceito que ele faleceu antes do início da vida pública de Jesus. Então, antes de Jesus começar a sua vida pública, que Jesus vai começar a vida pública com 30 anos. Então, acredita-se que ele morreu antes, né? Antes. Outra coisa que é interessante a gente tocar aqui, que há umas linhas de pensamento, há várias linhas de pensamento. Nenhuma é a mais acertada, nenhuma é a mais errada. São linhas de pensamento. Que eu, particularmente, eu não concordo com ela. Eu não vou por essa vertente. Há uma linha de pensamento que diz que José tinha sido viúvo e desse estado de viuvez ele teria tido alguns filhos, que são os chamados irmãos de Jesus. E aí, já ele, por ser um homem mais velho, há algumas representações de José com a palma, um homem mais velho, né? O que é a palma? Aquela palma que floresceu porque é como se ele recebesse o presente de ser o pai de Jesus. Claro, a palma ali para ele representa a pureza, né, de São José, a pureza de São José. Mas representam ele como um velhinho, um homem mais velho, como se ele já fosse mais velho, então casou com Maria, já tinha filhos, ele era viúvo. Então, há essa linha de pensamento. Vocês vão encontrar gente que defende ela. Eu, particularmente, não vou por essa via. Eu não acredito nisso. Eu acredito que José casou com Maria, ele era um jovem, não era um menino. Esses dias atrás alguém perguntava com que idade José casou com Maria. José não era menino, ele era homem, né? A palavra vai dizer que ele era um homem. Um homem não é um menino. Um homem não é um moleque. Hoje, quando a gente vai dizer assim, chega alguém bater lá na sua porta para pedir alguma coisa, você vai dizer, tem um homem aí fora. Então, você já pensa logo. Não é o gênero masculino, né? Gênero masculino tem menino, tem adolescente, tem jovem do gênero masculino, mas não é isso que define um homem. Um homem, ele tem algumas características para dizer que é um homem, né? José era um homem quando se desposou com Maria. Então, eu penso que José deveria ter por volta de uns 25 a 30 anos no seu tempo, né? E muitos pensadores vão por esta via, né? Que ele era um jovem, assim como Maria, dois jovens viris que provavelmente se encantavam e se amavam, provavelmente, para dar conta da vida, da missão que receberam, mas que esse José, ele morreu antes da vida pública de Jesus, né? Mas não se tem dados, não se tem nada, biblicamente falando, historicamente falando, que a gente possa patentear, que diga com quantos anos José morreu. Não tem. Maria é mais fácil, porque se tem mais ou menos uma noção de quantos anos ela tinha quando ela engravidou, e depois, mais ou menos, em que ano que ela morreu, né? Mais ou menos. É mais fácil. José não tem. José não tem. Por que não tem? Porque a Bíblia não quer contar a história. A Bíblia, ela quer trabalhar a história da salvação. A Bíblia fala da fé. E o personagem central é o próprio Cristo. Então, aqueles que estão ao redor, embora sejam importantes, mas a Bíblia não vai tratar disso, ok? Mas existe um texto bem interessante que fala dessa realidade que a gente pode entrar nele e pode pensar.
né? Como foi a morte de São José? Imaginemos um pouco, né? Quando que ele morre? Não se sabe, né? Mas se sabe que ele chega ao final da sua vida e ele morre, é enterrado, termina a sua vida. Ah, José foi arrebatado, ascendeu ao céu? Não, não. José não tinha não tinha essa necessidade, nem razão de ser, né? Ele é um pai adotivo de Jesus, ele não é pai biológico, ele é o pai nutrício, né? Um pai adotivo que nutriu o menino Deus. Misteriosa, mas sublime, mas a mais sublime que se pode imaginar, a morte de José. Pode haver melhor passagem para a vida eterna do que entre os braços de Jesus e de Maria? Será que pode? E José vai morrer entre esses dois braços, né? Conforme narra Isidoro de Isolanes, né? Um pesquisador da vida de José, ele é um religioso pesquisador da vida de José. Ele narra, então, que nos primeiros séculos da igreja, costumavam-se ler nas igrejas do Oriente, todo dia 19 de março, uma narração solene da morte do pai adotivo de Jesus, né? O Filho de Deus. Dizia, então, eis chegado para São José o momento de deixar essa vida. O anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais. Sabendo estar próximo do seu último dia, quis ele visitar pela última vez o templo de Jerusalém, né? Porque o templo era o lugar da habitação de Deus. E lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a Nazaré, sentindo-se mal, recolheu-se ao leito, agravando-se em breve o seu estado. Entre Jesus e Maria, que o assistiam com carinho, expirou suavemente, abrasado no amor divino. Ó morte bem-aventurada! Como não havia de ser doce e abrasada no divino amor a morte daquele que expirou nos braços de Deus e da Mãe de Deus? Então, ele fechou, ele teve a sua agonia, morreu, seu último suspiro, como diz a história, nos braços entre Jesus e Maria, que o assistiram com carinho, e ali ele partiu. Jesus e Maria fecharam-lhe os olhos, fecharam os olhos de São José. E como não havia de chorar, aquele mesmo Jesus que choraria sobre a sepultura de Lázaro? Vede como ele o amava, disseram os judeus. Será que Jesus não havia de chorar a morte de seu pai adotivo? Se ele chorou por Lázaro, que era um amigo, de tanto que impressiona os judeus, vede como ele se amava. São José não era tão só um amigo, mas um pai querido e santíssimo para Jesus. E assim, a gente finaliza a aula com esse texto, falando da morte de São José. Porque aqui nós tentamos trazer uma biografia, falar um pouco da pessoa de José, para a gente conhecer. José foi um homem encarnado no seu tempo. Né? Como profissão, trabalhou, era carpinteiro. Né? Ganhou pão, sustentou Jesus, sustentou Nossa Senhora e sustentou mesmo. Para Jesus e Maria não chovia maná do céu. Não, era José que trabalhava para tirar o sustento necessário. Nesse livro que eu trouxe aqui, sobre o cotidiano de Maria de Nazaré, é bem legal esse livro. Muito bacana, assim, um livro bacana, que ele é uma aproximação histórica. Não tem base bíblica para dizer isso, mas é uma aproximação. Nos leva lá ao cotidiano, como era o acordar de manhã cedo, como era a casa, como que era, porque isso historicamente dá para falar. Mas é muito interessante, porque nos aproxima da realidade. Quanto mais a gente conhece a realidade dos santos, mais a gente os ama. Né? Porque a gente vai perceber que é alguém que teve que trabalhar para sustentar sua casa. Né? José é alguém que no sábado não trabalhava para ir à sinagoga ou ao templo, ou ir adorar a Deus. E levava Jesus junto, né? Com Maria iam também.
José é alguém encarnado, né? Porque às vezes a gente fica pensando no santo como alguém que não teve dor, que não teve sofrimento. Não, José teve dúvida quando o anjo anunciou a Maria, ela engravidou, ele teve dúvida, ele viu ela grávida, mas agora não é meu, eu vou rejeitá-la secretamente. Isso quer dizer o quê? Que ele teve dúvida. Que ele teve dúvida. Mas na semana que vem nós vamos ver outra dimensão. Ele, quando apenas olhando uma dimensão humana, ele tem dúvida. Mas quando o anjo diz para ele, isso é de Deus, José não duvida mais. Então nós vamos ver José como uma pessoa, é alguém semelhante a nós. Teve que trabalhar, foi lá, ofereceu o seu dízimo, né? Oferecia o seu dízimo também no templo, né? Ele cumpria as leis, as obrigações como um bom judeu. Quando vai resgatar Jesus, né? Jesus é Deus, né? Deus é o Messias, é Deus, é o Filho de Deus. O anjo já falou para ele que aquele menino era de Deus. Ele podia dizer, não, mas espera aí, eu não preciso lá, vou lá sacrificar a minha oferta, se eu já estou com pouco dinheiro, não tenho dinheiro nem para comprar uma ovelha, um cabrito, eu só tenho dinheiro para comprar um pombinho, não vou nem fazer isso. Não, mas ele é filho de Deus, não preciso fazer isso. Não, ele vai cumprir, porque ele é um justo, ele é um praticante da lei. Então, com isso, a gente olha para José, quem é esse moço, esse homem, né? Que vai abrir mão do seu projeto para abraçar o projeto de Deus. Para um judeu, ter filho, deixar descendência, era coisa séria, né? Hoje ainda se entra em crise com essa questão, né? Imagine para um judeu daquela época casar-se com uma mulher, ter só um filho que nem era seu, sustentá-lo a vida inteira e viver toda aquela dinâmica dentro da casa de Nazaré, ver Jesus crescer, Jesus aprender a trabalhar com ele lá na carpintaria. Às vezes eu fico pensando, né? Eu penso que quantas vezes Jesus pregando alguma coisa, né, na carpintaria, dava com o martelo no dedo, né? Já aprendendo para poder suportar as marteladas nos pregos no pulso. Mas quem ensinou? José, o pai, né? Então, a importância de São José, o pai nutrício, o pai providente, o pai que sustentou Jesus e Maria. E se ele o fez com Jesus e Maria, na santidade ele pode fazer com a gente também. Ok? Aqui eu deixo uma biografia de onde eu tirei esse texto final aqui, foi de uma página da morte de São José, lá do professor Felipe Aquino, né? Dos livros dele, da página dele. E também, muita coisa do que eu trouxe aqui sobre a história de São José, eu tirei lá do site de Aparecida, o A12. Ok? E assim, deixa eu voltar para nossa tela principal para ver vocês, para a gente ir finalizando a nossa aula. Então, hoje a gente deu um panorama da pessoa, do homem José, né? Não sei como é isso para vocês, mas eu confesso para vocês que eu gosto muito dessa dimensão humana dos santos, né? Para a gente olhar e dizer, bom, mas se ele conseguiu, por que não eu? Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Né? E José viveu uma vida cotidiana, uma vida intercalada entre cuidado com a família, com o sustento da família, com o trabalho, com o culto, é um pouco da nossa vida, um pouco da nossa vida, um pouco daquilo que nós também somos chamados a viver. Ok, minha gente? Na semana que vem nós vamos trabalhar aí as virtudes de São José, né? Nós vamos ver as virtudes, as forças de São José, os valores de José, para que a gente possa imitá-lo, né? Porque não adianta a gente olhar para o santo e aplaudir se não tem intenção de imitação, né? Nós precisamos imitar, viver a vida dos santos, viver como eles. Do contrário, não adianta de nada. Alguém quer partilhar alguma coisa? Tem dois moços aí do meu lado, aí bem compenetrados. O Emanuel e o Miguel. Olha, bem acompanhado estou aqui, hein? Alguém quer comentar alguma coisa? Abre o microfone. Quer
complementar algo que eu não trouxe, alguma coisa que não ficou bem explicado. Se não tiver difícil, por favor, pergunte que eu falo mais alguma coisa. Nada? Não, eu percebi assim, como o São José é humano, né? E eu trouxe para o dia, nosso dia a dia, como nós também lutamos para conseguir as coisas, para poder dar uma vida digna para as nossas crias, né? E São José fez a mesma coisa. E eu penso em como ele batalhou, aquela mão deve ter ficado muito calejada, muito de tantos pregos, então essa dor que ele sentiu às vezes a gente se machuca, né? Também, mas como ele era humano, só assim, como eu vejo a pessoa humana, a preocupação de dar o de comer para Maria e Jesus, né? A responsabilidade. E sem contar que o filho não era dele, né? Era filho do coração. E às vezes a gente também se depara com situações parecidas, assim. Eu, por exemplo, sou mãe solo, né? Então, não é fácil. Eu me coloquei muito na pessoa de José, assim, né? A dificuldade que ele encontrou, as dúvidas, e isso tem que ser santo mesmo, né? E aí a gente volta naquela fala do Papa, da aula passada, lembra? O Papa dizia, né? Às vezes a gente acha que santidade está alinhada a ser bispo, a ser Papa, a ser... Não, ser santo tu. Se é um trabalhador, trabalhando com decência. Se é um pai, uma mãe, né? A gente volta lá na aula passada, porque no fundo a gente precisa olhar para os santos nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Se a gente for olhar em outras coisas, nós não temos como imitar, aí não tem. Mas se a gente olha para essa dimensão de uma vida cotidiana, aí a gente encontra, opa, eu posso, também posso. Tem toda a possibilidade de ser santa, mas Com certeza. é um caminho longo e difícil, né? Alguém mais? Fala, Eliane. Então, Diácono, no teu falar, nas pesquisas que tu trouxe para nós, os livros, o quanto a gente aprendeu que como ele era pensativo, como ele falava com Deus, como ele esperava a resposta, né? Isso. Daí eu fico pensando, é que a gente tem que aprender, né? Esperar a resposta de Deus, né? E ele esperava, né? Isso que a gente não tocou nisso ainda, né? Hoje nós não tocamos nada Isso, disso, mas dessa realidade. exatamente, mas dá a entender que ele vem na caminhada do que tu está falando, que ele é muito de esperar no tempo de Deus, né? Isso. Na próxima aula nós vamos entrar nessa dimensão. Nessa dimensão. Hoje a gente trabalhou mais essa questão humana. Quem é José? Uma biografia de José. Se você tiver que falar da pessoa de São José, apresentar São José para alguém, a partir do que nós tratamos hoje, você tem uma biografia de São José, né? Sim, mas como ele era humano, né? Para o seu filho adotivo, para sua esposa, né? Como ele era o olhar, né? Magnífico. Mais alguém? Olha o povo conhecido da gente, Maneca por aqui, sua esposa. Ô, Diácono. Família Leite aí, reunidos. Diácono? Fale, Eliane. O Miguel e o Emanuel aí vão ser coroinha já, já. Opa, que bom. É isso aí. Já está quase chegando o envio deles. Estão fazendo formação? Eles estão sendo preparados para, a princípio, será dia 21. Agora de novembro.
Então, vamos rezar por eles. 21 de novembro. Que Deus Nossos futuros abençoe. padres. Futuro Tem padre. ele e mais 3. Se não forem padres, sendo bons cristãos, está ótimo, né? Isso é importante. É verdade. Porque às vezes a gente bota um peso muito grande nas costas dos meninos, quando a gente vê meninos na igreja, que a gente já carimba, padre. E às vezes não é esse o processo. Às vezes isso até É verdade. afasta. A gente precisa rezar para as vocações, provocar, mas eles que vão decidir. Sejam bons cristãos. É verdade. Se não forem mais do que padres, ser eu vou cristãos. mandar o nome deles para ti, Diácono. Tá bom. Eu Beleza, vou minha mandar gente? o nome deles. São... Tá Espero bom. que a gente tenha agregado aí, tá falando de São José. Nas próximas aulas a gente aprofunda um pouco mais. Na próxima aula nós vamos tratar das virtudes, daí da relação de José com Deus. E na última aula nós vamos falar da devoção. Tem bastante coisa bacana quando se trata da devoção a São José. Tá ok? Beleza. Boa noite. Rezemos então para finalizar, consagrando a Nossa Senhora Sim. como de costume. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós, A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. que pela intercessão de São José, o Pai da Providência, o castíssimo esposo da Virgem Maria, bom Deus os abençoe e os guarde, vos conceda uma boa noite de sono e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos, até próxima segunda, viu? Boa noite. Qualquer Obrigada, coisa, já. chama lá no pessoal lá. Obrigada, boa Beleza. Valeu, rapaziada.